O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo, já é o terceiro dia, uma oração que Jesus faz de súplica ao Pai. Estamos no capítulo 17 do Evangelho de São João. Santo Orígenes de Alexandria, que viveu no século III, portanto no ano 200 e pouco, chamou a esse trecho do Novo Testamento de a oração sacerdotal de Jesus. Orígenes era um dos pais da igreja, assim chamados, e ele viveu, pois, em Alexandria, no século III, havia recebido ensinamentos muito perto do acontecimento Jesus Cristo. Estamos só há 2 séculos depois da morte de Jesus, dos apóstolos. Portanto, diríamos que Orígenes teve assim um conhecimento mais puro, mais genuíno das verdades da fé. Ele assim chamou porque Jesus aqui reza, faz uma consagração, consagra os seus amigos, seus discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam ali, não só os 12, estou falando dos discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, porque a gente sabe que aquelas multidões acompanhavam Jesus. Naquele dia, matou a fome, só de homens eram 5.000, pensem só. Muitos seguidores Jesus tinha. E pensar que os homens vão menos atrás de Deus do que as mulheres, então as mulheres deviam ser bem umas 15.000. E juntando as crianças, deviam ser, vamos colocar assim, uma média também por baixo de crianças. Outras 15.000 crianças, supondo que cada casal pudesse ter uma criança. Muita gente. A Escritura diz que Jesus naquele dia apareceu a mais de 500 irmãos. Então, eram vários. E Jesus enviou escolhidos 72. Quer dizer que pôde escolher entre vários outros discípulos. Pois Jesus aqui está rezando por eles. E a cabecinha dele já estava também pensando em nós. Jesus pensando em nós. De fato,
É dito então na oração de Jesus, como ele próprio afirma: não te peço só por estes aqui, mas também por aqueles que virão, para que o mundo creia. Vão crer em mim pela sua palavra, os que virão depois, para que todos sejam um. Então Jesus consagra os seus discípulos missionários ao Pai, lhes entrega ao Pai. Lemos ontem que Jesus reza por eles, que embora estando no mundo, não são do mundo, não pertencem ao mundo. E nós vimos como isso tem dois sentidos. O primeiro sentido é mesmo temporário, cronológico, ou seja, nenhum de nós nasce para pedra. A gente aqui está passando uma chuva. Então não somos do mundo no sentido que não vamos ficar aqui eternamente. Um dia vamos voltar para a casa do Pai. Mas tem também o outro sentido, espiritual e moral. Ou seja, não podemos achar que devemos levar a vida do mundo nas coisas erradas que existem. E por isso chamamos de vida mundana, no sentido de então viver aí jogados da breca, como as ideologias, como as ideias, como as modas, como os famosos querem muitas vezes impor. E muita gente vai na conversa fiada e acaba então levando vida mundana nesse sentido. Pensa e age como o mundo diz. Hoje frito, amanhã cozido, depois assado, e assim a pessoa então não tem personalidade, não pode ser. É o Evangelho que é a nossa regra de vida. Pois Jesus reza: Pai, não rezo pelo mundo, nem que os tires do mundo, mas que os preserves, os defenda do maligno, do demônio, das coisas ruins. Mas estamos aqui vivendo a nossa temporada, passando a nossa chuva, e devemos fazer isso com responsabilidade. Hoje Jesus ora pela unidade. Estamos na semana de unidade dos cristãos, rezando para isso, para que possa acontecer a unidade. Jesus é o único pastor das almas. Jesus é aquele que é o ponto de referência. Jesus é aquele que se estabelece como o único, ele que faz comunhão, e nesse sentido é um com o Pai e com o Espírito. Devemos buscar isso na igreja, devemos buscar isso no convívio das religiões, devemos buscar isso na nossa casa, na nossa família, na nossa repartição. E se vocês me dizem que já é ralado, já é difícil a unidade na casa e na repartição, imaginem então colocar o mundo inteiro de acordo. Não pode ser através da ordem de uma pessoa, só pode ser através da ordem de Deus, através da palavra de Deus. Conhecermos a vontade de Deus, sabermos o que ela quer de nós essencialmente, para buscar então em qualquer situação, em qualquer época, quem quer que seja raça que a gente pertence, sabermos que a vontade de Deus é esta, porque a palavra é a fonte da verdade, e não a nossa cabeça, que varia de acordo com os interesses da gente, até mesmo varia com a idade da gente, varia de acordo com o humor da gente. Não, a palavra não muda. Jesus diz que a palavra veio para ficar, ela há de se cumprir. Nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum pingo de i será cancelado, mas a palavra se cumprirá. Pois é, meus irmãos e irmãs, nós assim vivendo, realizamos, fazemos acontecer a oração de Jesus, que Orígenes de Alexandria chamou de oração sacerdotal, porque nos parece até ver que Jesus esteja na atitude da pessoa orante,
esta que eleva os braços e diz que ele contemplou o céu. Diz assim no começo: ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo. Portanto, um pedido que Jesus faz nesta sua oração sacerdotal. É dita sacerdotal na ideia de que Jesus é o mediador. Jesus é o pontífice. Pontífice quer dizer aquele que estabelece relações, aquele que faz acontecer a comunhão, aquele que serve de ponte, aquele que é o mediador. Por isso vem pontífice, vem de ponte, aquele que então estabelece ir e vir neste relacionamento. Se não tem uma ponte, fica ralado, né? De atravessar, de ir e vir. Então, colocando a ponte, facilita muito, pois Jesus é assim chamado, o sumo pontífice Jesus, sumo e eterno sacerdote. Nós, assim, por outro fator, pelo fato de ser representante, vicário de Cristo, nós chamamos ao Papa também de sumo pontífice, mas como representante, como uma derivação. Mas o pontífice mesmo é Jesus. Por isso ele se põe na sua atitude de orante, de quem pede a bênção, a proteção para os amigos, a consagração dos amigos e ao mesmo tempo oferece esses amigos ao coração do Pai. Meus irmãos e irmãs, Jesus está sempre com os braços elevados, repetindo esta oração eternamente, por todos os séculos dos séculos. Cada um de nós está, portanto, contido nela, e aqueles que virão depois de nós. Um instante de silêncio para que a palavra de Deus tome lugar em nossa alma.